Vamos então iniciar com a nossa prece. Primeiramente agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, de termos esse interesse, de fazermos essa escolha, de estarmos aqui essa noite, para aprender um pouco mais, para se instruir com a doutrina espírita. E com esse conhecimento e com essa instrução que nós viemos buscar, nós possamos nos tornar mais firmes, mais confiantes na nossa caminhada e que sejamos ajudados essa noite aqui na reunião do centro, todos nós, encarnados, desencarnados, que aqui comparecem, possamos aproveitar e usufruir desse momento. E que os nossos irmãos que farão uso da palavra possam ser ajudados, instruídos e que possamos ter uma noite de muito proveito. Graças a Deus e que assim seja. Clébio, então, vai começar falando sobre o poder da prece. Bom, boa noite a todos. Apesar da claridade da tarde ainda, já estamos no horário da noite. Bem, a escolha desse tema, ela partiu de uma conversa que eu tive com uma pessoa que eu não via há uns 20 anos, e eu sabia que ela estava numa igreja evangélica, e eu perguntei, e aí, como é que estão as coisas e tal? Aí, resumindo, estava de mal com Deus, porque de tanto orar e pedir, nada acontecia na sua vida. Aí eu, daqui debaixo da minha simplicidade, eu fui tentando fazer colocações para que ela se sentiu muito curiosa a respeito da maneira como eu fiz as colocações. Eu falei, puxa, eu tenho que aprimorar mais isso. E aí, chegando em casa, liguei o meu computador e tinha lá alguma coisa pipocando lá, relativo também à prece. Eu falei, o tema tem que ser esse mesmo. E eu vou de início, ler o que estava lá pipocando lá no meu computador. Orar em favor de um moribundo e esperar a melhora de seu corpo físico é o mesmo que orar em favor de um motorista e esperar a recuperação de seu veículo sucateado. Este é um comportamento comum para quem fita a vida apenas sob o prisma da matéria, daqui de baixo. Precisamos ter em mente que Deus nos enxerga como seres imortais, que somos, independentemente de estarmos encarnados ou desencarnados. Se do ponto de vista espiritual a morte do corpo físico for o melhor para o enfermo, será isso que Deus permitirá que aconteça, atendendo à rogativa daquele que lhe dirigiu a prece. Somos tendenciosos a enxergar tragédia onde só há resgate. Temos desdenhado das bênçãos de Deus pelo fato de elas raramente chegarem na embalagem que a gente espera que venha. A gente fica imaginando, vindo numa embalagem, nunca vem assim. Às vezes, somos ingratos por pura ignorância. Eu trocaria esse às vezes por sempre. A gente vamos botar o quase sempre, vamos deixar o às vezes para não mudar o sentido da fala do rapaz aqui. Isso foi postado para mim por um palestrante da Federação Espírita do Espírito Santo. O nome dele é Cristiano Abreu Paiva. Muito bom palestrante, por sinal. Ele tem umas palestras ótimas. E para eu iniciar nesse tema, eu entrei lá no canteiro de obras lá do Kardec, que são as revistas espíritas, que é exatamente aonde ele recebia todo tipo de material, onde ele analisava, ele colocava suas conclusões. Então, é um material muito vasto para a gente que gosta de aprofundar os temas, pesquisar ali. E, ele diz lá, falando da eficácia da prece, a questão da prece foi, há muito tempo, discutida para que seja inútil repetir aqui o que se sabe a esse respeito. Se o Espiritismo proclama-lhe a utilidade, não é por espírito de sistema, não está instituído, a prece é isso, é aquilo e aquilo outro.
Não é assim. Mas porque a observação permitiu constatar-lhe a eficácia e o modo de ação. Desde então, pelas leis fluídicas, compreendemos o poder do pensamento. Compreendemos também o da prece, que é ela mesma um pensamento dirigido para um objetivo determinado. Então, quando fazemos uma prece, nós direcionamos a um ente querido que está mal, ou uma pessoa que já foi para o plano espiritual. Então, depende muito do foco da prece. Para algumas pessoas, a palavra prece não revela senão uma ideia de pedido. Pensa-se em orar. Aí, no início da conversa, eu falei que tinha... Né, a pessoa falou que ficou 20 anos pedindo e nunca vinha como ela queria. Então, é porque a prece, né, ela tem 3 estágios, né, que seria pedir, agradecer e louvar. Quase sempre está nessa ordem: pedir, agradecer e louvar. Eu mudaria também, botaria o pedir lá no final: louvar, agradecer e pedir. Porque quando a gente chega, inclusive no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem pedir e obtereis, ele é depois do buscai e achareis. Então, para a gente pedir e ter, a gente tem que primeiro buscar para poder ter o material e as condições para poder receber essa dádiva ou a bênção requerida. E o Kardec acrescenta mais um pouquinho. Com relação aos espíritos, que não são outros senão as almas de nossos irmãos, a prece é uma identificação de pensamentos, um testemunho de simpatia. Repeli-la é repelir a lembrança dos seres que nos são caros, porque essa lembrança simpática e benevolente é em si mesma uma prece. Aliás, sabe-se que aqueles que sofrem a reclamam com instância como um alívio às suas penas. Se a pedem, pois que dela tem necessidade. Recusá-la é recusar o copo d'água ao infeliz que tem sede. Aí eu vou agora deixando um pouquinho a Revista Espírita. Isso aqui está na Revista Espírita de janeiro de 1866, com o título Valor da Prece. Agora eu vou para o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Pedi e Obtereis, que fala da eficácia da prece. Diz o seguinte: Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não as utilizasse. Isso está falando do homem, porque eu peguei um trechinho um pouquinho à frente. O homem, sendo livre de agir num ou noutro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento à sua vontade. Aqui eles estão reforçando o seguinte, que no início, inclusive aqui da Revista Espírita, muitos alegavam que já que está tudo determinado, nós somos imortais, que as leis de Deus são eternas, vai orar para quê? Fazer prece para quê? Aí o Kardec ele vem discorrendo sobre o assunto e mostrando passo a passo o porquê da gente fazer prece, se dirigir à divindade, no caso aqui. E como instruía Jesus lá atrás, para dirigir-se a Deus e fazer uma prece, tem 3 estágios. Jesus dizia o seguinte: se queres orar a Deus, vá para o teu aposento, feche a porta e ore em silêncio. Então são 3
etapas. O Kardec e os espíritos dizem o seguinte, que é pensar em Deus, aproximar-se de Deus e entrar em contato com Deus, que é exatamente o que Jesus disse lá atrás. Entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em silêncio. São também 3 etapas. Você pensou em Deus, você procura um recanto, um lugar recluso, silencioso, onde você possa abrir as suas ondas magnéticas e aí sim se comunicar com Ele. O que Deus lhe concederá se pedir com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. Isso vai reforçar o que eu disse, aliás, o Cristiano Abreu Paiva disse ali. A gente sempre pede alguma coisa direta, mas a gente tem que sempre lembrar que muitas coisas a gente tem que passar por elas. Os acontecimentos que vão perpassando a nossa jornada, eles têm uma razão de ser. Então não adianta a gente pedir para tirar os acontecimentos. A gente tem sempre que pedir o que eles acabaram de dizer aqui. A coragem, a paciência e a resignação para aguentar os solavancos que essa caminhada vai provocando na gente. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda da ideia que lhe são sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da sua ação. Que aí a gente lembra das atitudes de Jesus quando ele fazia qualquer interferência de cura ou de ensinamento, quando ele esteve aqui. Ele sempre arrematava com uma frase padrão: a tua fé te curou, deixando sempre a responsabilidade da cura ou da melhora para a pessoa que foi pedir a ele uma intercessão. Ele, como espírito evoluído, e como a gente está vendo aqui, que são espíritos evoluídos que passaram essas dicas para a gente, ele sabia que ele não podia, ele podia muito bem falar: aí Pedro, anota mais uma aqui, ó, curei mais um. Mas não é assim, ele tem o gabarito para isso. Mas ele deixava essa parte pro pedinte. Foi lá, pediu, falou: ó, você pode ir, que você foi concedido, mas por causa da tua fé e da tua iniciativa, da tua coragem. Vá e siga um bom caminho e não caias mais, não peques mais. Essa era a frase padrão que ele fechava os assuntos dele. Bom, dando sequência aqui, eu vou falar um pouquinho da ação da prece, que ela é feita pela transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos e pelos mortos. Tem as preces pessoais e as preces intercessórias, que a gente pede para terceiros, ou quartos, ou quintos, aí vai depender muito da situação. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Então tudo depende de um princípio, da vontade de quem faz a prece, que vai ser atendido ou não. Ele diz mais o seguinte aqui: pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto. Então, nunca a prece é para tirar o peso, para tirar o problema. É sempre
para recarregar baterias, para dar força para a gente continuar trilhando aquele caminho e, consequentemente, sustentando aquele peso e carregando aquele fardo. O homem se encontra, então, na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá, se pedir com fervor, ao que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Mas aí, como eu disse no início, antes da gente chegar nesse pedi e obtereis, a gente tem que passar pelo buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, e vai por aí afora. Depende sempre de uma atitude nossa, de coragem, de iniciativa. Agora, no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala da lei de adoração, tem uma partezinha que fala exclusivamente da prece. Eles dizem o seguinte, perguntaram para os Espíritos se a prece é agradável a Deus. E eles responderam o seguinte, que a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, aquela prece decorada, dita tantas vezes quanto foi indicado para dizer. Então, isso está fora de cogitação aqui. Por bela que seja, se a leis mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creiais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso, egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. E aí é perguntado também qual é o valor ou o caráter principal da prece. Por que fazer prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele, como eu disse lá no início. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Eu ainda colocaria de novo: louvar, agradecer e pedir. Mas vamos caminhando. Ele ainda pergunta o seguinte: a prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado, quando pedido com sinceridade. Então a gente vai observando que sempre não é gratuito, né? As pessoas, quando vão para um templo com essa intenção de pedir, de já chegar a pedir e receber, muitas vezes, ou na maioria das vezes, saem frustradas, porque não pediu da forma adequada e pediu o pedido errado. Como já foi dito aqui, a gente tem que pedir sempre força, resignação e paciência para suportar os vários percalços que a gente vai passando pela nossa caminhada. E aí ainda tem mais uma questãozinha aqui da lei de adoração, que diz o seguinte: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Eles respondem o seguinte: vossas provas estão entre as mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim.
Mas então Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons espíritos, que vos dão forças para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil, quando ela é bem feita, porque fortalece e já é um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará. Sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um. Imaginem se cada um de nós fizesse uma prece para ir mudando os nossos percalços, as nossas dificuldades. Deus não ia dar conta. Nem desse planetinha que está aqui, que a gente está agora, quanto mais da galáxia e do universo, por mais supremo que ele fosse. Então, existem leis imutáveis, e que quem tem que se adequar a essas leis somos nós. Então, esse motivo de eu ter escolhido esse tema e falar aqui, eu preciso ouvir isso. Eu sempre fui bem reticente com essa coisa de prece, que é coisa de igreja e tal, papapá. Enfim, e para a gente ir refletindo a forma como a gente encara essa vinda nossa a um templo religioso, no caso aqui a Casa Espírita, para receber o famoso passe, que tem também aquela ideia de que o passe particular, aquele passe pessoal é o mais forte. Lê do engano, isso vou provar para vocês que a minha conclusão vai ser falando sobre isso, que já está quase, que a hora já está chegando lá. Mas enfim, que a gente tem que ter outro olhar para essa água magnetizada e para esse passe que a gente recebe aqui coletivo. Então, mais para o finalzinho eu vou falar disso de novo. Então, só mais um pedacinho dessa questão aqui. Depois de quantos males não há de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido pelo que pecou. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos, como não pensais. Credes que Deus não vos tem escutado, porque Ele não fez um milagre por vós, enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Então, às vezes, as coisas vão acontecendo à nossa volta e a gente está tão focado naquela embalagenzinha que a gente está esperando receber, a precezinha bonitinha, num lacinho cor-de-rosa, que as bênçãos vão se derramando à nossa volta, a gente fica atolado até a cintura de bênçãos e não percebe. A vida vai passando, daqui a pouco a gente está velho, caquético aí, já não aguenta nem andar, e a vida passou e a gente não se deu conta. Então, é aquilo que eu disse, nós temos de nos adequar às leis que já estão instituídas. Essas são imutáveis. Nós passamos, né? Nós somos efêmeros. Nós estamos num momento efêmero. Esse momento nosso é um piscar de olhos. Então, a gente tem que fazer muito esforço para se adequar a essas leis, a essas regras. Credes que Deus não vos tem escutado, porque Ele não fez um milagre por vós, enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou mais frequentemente mesmo, Ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Eu repeti aquela partezinha antes e a frase que tem mais peso é essa aqui. Frequentemente, ou mais frequentemente mesmo, Ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Então, agora já caminhando para uma conclusão, e essa conclusão ela está também aqui nesse capítulo, Pedi e obtereis, que é o item 13 e o item 15. Eu fiz um resumo dos dois aqui. Então vamos lá. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora.
Quem não se julga suficientemente bom para exercer uma influência salutar, não deve deixar de orar pelo outro. Ah, mas eu não tenho força, eu estou muito mal. Besteira. Se está precisando, se tem um irmão necessitado, faça um esforço e dirija um pedido a Deus, que com certeza Ele vai atender. A consciência de sua inferioridade é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a sua intenção caridosa, seu fervor e sua confiança nele. O poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar e a qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. Então, sempre que se fala em prece, pensa-se em reclusão, em afastar-se de barulho, de confusão, para que a sintonia seja mais direta, mais clara. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos que a fazem se associam de coração, no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, porque é como se muitos clamassem juntos em uníssono. Então, era o que eu estava falando. O nosso passe aqui é uma prece de final de palestra. E ela é feita coletiva porque é exatamente isso. Ela tem muito mais poder. Eu vou citar um exemplo que o Zé sempre citava aqui do estádio de futebol. Se uma pessoa estiver assistindo lá no meio das arquibancadas e o cara chutou a bola, passou raspando a trave, ele fez nem o cara que chutou vai ouvir esse que ele fez. Agora, se o estádio estiver cheio, e esse mesmo atleta chutar a bola e surgir um esse vai ser ouvido a 1 quilômetro de distância fora do estádio. Para vocês sentirem quanto que o conjunto, a união, mesmo, a gente está dando um exemplo físico, prático, de um estádio de futebol, mas a prece aqui funciona exatamente igual. Então tem muito mais poder essa prece que é dita aqui em conjunto do que aquela que é pedida lá em particular. Esse particular é porque a pessoa está um pouco tumultuada, quer desabafar, quer conversar, quer ouvir umas palavras de conforto, é justo, é justificável. Mas essa prece para puxar as boas energias, ela feita em conjunto, com certeza é a melhor maneira da gente adquirir ou ser granjeado com as benesses divinas. Nosso tempo já fechou lá, agradeço a atenção de todos, espero que eu tenha clarificado um pouquinho aí o assunto. Vamos agora para o Washington, falando sobre a arte de construir o futuro à luz da reencarnação. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, procurando entender e compreender cada vez mais e refletir sobre os vários assuntos e os vários temas importantes para a nossa vida, para a nossa existência. E quem tiver oportunidade, depois ao chegar em casa, de pegar o Livro dos Espíritos e ir na questão 171 do Livro dos Espíritos, que é o tema ao qual nós vamos hoje desenvolver, que é a arte de construir o futuro à luz da reencarnação. Na nossa vida, na nossa existência, nós nos defrontamos, encaramos várias situações, vários problemas em nossa existência, e complexos, e que precisam de nós soluções, e soluções também, de certa forma, complexas e de várias dimensões, para podermos dar sequência à nossa existência. E no mundo em que vivemos, nós temos contato com várias situações que requerem de nós habilidade, conhecimento, várias situações em que o sentimento aflora, as paixões também eclodem e se afloram diante das situações que devamos desenvolver e dar solução,
Isso para nós é algo conflitante. Ao mesmo tempo, é algo que nos incita a entender e compreender. E nessa sugestão, nessa questão da vida, da existência, nós temos muitas possibilidades. Mas as nossas possibilidades, elas vão estar de acordo com o nosso entendimento, com a nossa compreensão, com a nossa forma de entendermos o que se passa. Mas o que se passa dentro de cada um de nós. Para podermos caminhar e entender cada vez mais. Porque a existência, a vida, nós estamos todos vivendo. Mas como desenvolver, como ter uma forma melhor de dar solução reais às coisas? Porque nesse mundo que nós vivemos, muitas soluções vêm resolvidas por nós, muitas soluções são resolvidas por nós, ou que vêm de encontro a nós. Mas muitas soluções não são as soluções necessárias à nossa realidade. Porque nós, seres humanos, há uma dicotomia. Existem duas partes distintas, mas que se entrelaçam, que estão harmoniosamente focadas em um objetivo. Nós temos o corpo físico e, ao mesmo tempo, o espírito. O corpo físico, nós precisamos cuidar dele, tratar, dar desenvolvimento a ele, porque nós necessitamos, pois estamos encarnados. Mas existe a alma. Então, o ser humano tem o corpo físico e tem a alma. Então, é algo que transcende as necessidades e a forma de dar solução às coisas que nós precisamos. E nesse ponto de entendimento, de compreensão, nós temos que entender, na questão 171, que é o dogma da reencarnação, ou seja, a justiça de Deus. A justiça de Deus nos dá a oportunidade, não só de dar sequência à nossa existência, à nossa vida, mas de entender que nós temos que desenvolver não só o aspecto do corpo físico, trabalhar para manter a subsistência, o nosso corpo físico, ou trabalharmos para mantermos as posses, obter as coisas materiais, mas vai muito além do que isso. É trabalhar para esse ser que existe, nós existimos, nós concebemos a existência, e na nossa existência nós queremos sempre o melhor, nós queremos o que? Buscamos o bem-estar, procuramos o lazer, procuramos o equilíbrio, procuramos sempre o quê? Estarmos cercados de pessoas que nos amam e que nos compreendam. Mas para isso existe um esforço nosso e também entender e compreender. Porque se nós temos que desenvolver a nós mesmos, o nosso íntimo, a nossa individualidade, nós também fazemos parte do coletivo. E também o coletivo tem que desenvolver também. É solidário. E nesse processo, todos nós estamos imbuídos. E a gente entender esse futuro, as nossas necessidades, nós temos que compreender as razões do trabalho, por que trabalho, por que estou aqui, qual é a minha obra de criação em mim, e o que eu posso fazer. E nesse trabalho nós vamos entender essa justiça divina, que fala para todos nós, que nós temos muitas e muitas oportunidades. Mas por que muitas e muitas oportunidades? Porque nós nos deparamos com um contexto, uma situação muito gritante. Deus é justo e perfeito? Todos dirão sim. Mas como vamos explicar as desigualdades sociais? As diferenças que existem físicas entre um e o outro? Como explicar isso em uma única existência? Como entender isso? Porque uns nascem de uma forma, na riqueza, um lugar onde que a sabedoria brota, e outros nascem na pobreza, na miséria, na aridez. Como explicar isso e entender isso? Na justiça divina. E como entender isso, a nossa capacidade de criar e de construir um futuro? Se todos nós procuramos evoluir. Se procuramos evoluir pensando, entendendo que existe uma existência só, imagine como se abre essa amplitude e a profundidade, que não estamos só numa existência só. Nós existíamos antes de nascer e continuaremos a existir posterior a esse corpo físico, porque esse corpo físico, nós bem sabemos, tem data de vencimento. Só não sabemos em que momento será, mas tem data de vencimento. E quando chegar esse vencimento? Aí nós observamos que o futuro, ele depende do presente. O futuro é agora. É a oportunidade de agora de entendermos e compreendermos essa jornada nossa, o que é importante, o que é antemporal, o que vai além desse período que nós estamos aqui encarnados, utilizando desse corpo físico, que é um instrumento para o espírito, para que ele poder se manifestar,
mas também é uma ferramenta para ele poder realizar e desenvolver sua capacidade, sua inteligência, desenvolver a moral necessária para o seu aprimoramento. Então observamos, ora, se eu já existia antes dessa existência e continuei existindo, quais são os meus objetivos? Quais são os valores reais, as necessidades reais que devemos angariar para cada vez melhor o nosso futuro ser construído em bases sólidas? Em coisas que realmente, quando chegar o nosso momento, a nossa partida, nós iremos levar. A nossa bagagem. Aquela que não cabe no bolso, não cabe na mochila, ou numa mala, num porta-aviões, ou num carro da Brinks. Não. É aquela bagagem que nós sabemos que está dentro de nós, a qual irá conosco. E essa visão de entender essa multiplicação, essas múltiplas existências que teremos e as soluções que precisamos resolver na nossa vida, em várias dimensões, nos abre um espelho, nos abre um caminho de que ver que a solução de cada um de nós está no espelho. Quando nós olhamos, está dentro de nós. E depende de quê? Da nossa capacidade de conscientização e de ampliar a nossa mente para entender se há justiça divina, se essa multiplicidade de situações nesse mundo que nós vivemos, e se outros que lá atrás já existiram e tiveram várias situações e circunstâncias da existência e não tiveram os recursos tecnológicos que hoje nós temos, Deus esqueceu deles? E nós estamos aqui hoje saboreando isso? Mérito nosso? Nós somos escolhidos? Não. São as oportunidades, são as existências que são solidárias e que vão somando para nós nos enriquecermos com conhecimento, desenvolvermos a nossa capacidade. E nessa visão profunda e abrangente, nós temos que definir, construir o nosso futuro, a arte, a habilidade de cada espírito, de cada ser que existe nesse planeta, desenvolver, de dar soluções, de ter as suas escolhas, utilizando o seu livre-arbítrio. Porque o quadro da nossa vida ele é desenhado pelas nossas ações. E as nossas ações são decorrência de quê? Do que nós queremos, do que nós buscamos, do que nós queremos para o futuro. E nisso, nós temos que amadurecer, nós temos que desenvolver para que as nossas decisões e ações sejam cada vez mais sólidas, constantes, que projetem um futuro real. Mas nesse futuro real, essa trajetória em que todos nós fomos criados simples e ignorantes, e todos nós estamos fadados à perfeição, nessa trajetória, nesse destino, nesse futuro, nesse caminho, nós temos que curti-lo, nós temos que saboreá-lo, nós temos que aproveitá-lo, é o presente. Porque quando chegarmos lá na frente, uns 70, 80 anos, com quem nós queremos estar ao nosso lado? Quem nós queremos estar ao nosso lado? Em que condições físicas nós queremos ter? Condições psicológicas queremos ter? É que nós estamos projetando agora, trabalhando agora, cultivando agora. E isso nós temos que entender, que essas projeções do presente, essa forma de escolha, de compreensão da vida, é o que nos vai dar o sucesso. O sucesso que não vai caber no nosso bolso, mas vai caber dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente. E como disse Jesus, né? O reino dos céus está dentro de vós. Quando Jesus disse isso, o que quis dizer? O reino dos céus não está lá, não está aqui, ali, não está no cosmos, no universo. Não é uma coisa que vem de cima para baixo, pegando aqui, pronto, está no reino dos céus, num local circunscrito. Não. O reino dos céus está dentro de nós. E se está dentro de nós, nós temos que descobrir essa pérola. Nós temos que lapidar essa pérola. E nós temos com isso alguns princípios importantíssimos. A imortalidade. Nós somos imortais. Fomos criados e daí em diante somos imortais. Nós temos a possibilidade de cada vez mais desenvolver e evoluir. De existir e compreender a nossa existência. E de reconhecer a grandiosidade desse universo e ver que ele não foi criado por acaso, mas existe algo, um ser pensante, supremo, que organizou tudo isso. Também observamos também que no nosso mundo existem vários e vários espíritos, mas cada espírito em classes diferentes, situações diferentes, cada um em poder, situações diferentes em conhecimento, em inteligência,
tudo em um planeta. Ou seja, existe uma variedade de níveis de compreensão e entendimento de poder dos espíritos. Ora, se existe essa variável, é sinal que existem várias possibilidades, várias formas de desenvolver e várias reentradas no corpo físico para se estabelecer esse crescimento, esse entendimento. E observamos também que todos nós temos o livre-arbítrio, nós temos esse livre-arbítrio para poder agir, desenvolver. E nós, através da nossa ação, nós vamos receber o bônus da nossa ação. Mas também receberemos o ônus da nossa ação, das nossas decisões, das nossas opções, dos valores com os quais nós achamos que é real e que buscamos esse valor, mas que mais à frente vemos que não é tão real, e continuamos nessa busca infundável, construindo nosso castelo em areia. Então observamos quanto é importante essa visão múltipla, dimensional, transcendental das nossas possibilidades, do nosso entendimento. Porque a nossa existência não é única. Nós já existimos em outras oportunidades em um mundo físico. E iremos existir em outros. Mas o nosso projeto de existência, a cada encarnação, nós temos que saber cada vez mais dele, analisá-lo, planejá-lo, executá-lo, monitorar, controlar, mas de maneira mais ampla, uma visão mais ampla do que é a vida, do que é a existência, do poder que todos nós temos dentro de nós. E isso é muito importante. E importante também é que nós devemos realizar as pequenas coisas. O importante não é realizar as grandes coisas, as coisas faraônicas. Ah, fiz uma coisa importante, fiz isso, para um monte de gente. Não, o importante é realizar as pequenas coisas, mas as pequenas coisas cotidianamente e bem feitas, porque a cada dia ela vai se tornando cada vez mais forte, vai passando a ser parte do ser. A mudança requer força, requer perseverança, mas a mudança mesmo estrutural, que faz o efeito, ela é lenta, ela é gradativa, ela vai se somando dia a dia, se tornando um hábito, uma postura, um entendimento, uma compreensão daquele ser. E é isso que nós procuramos entender e compreender. Porque se hoje nós já entendemos e compreendemos que existe, sim, existe a encarnação. Sim, existe a reencarnação. O espírito sobrevive à morte do corpo físico. Sim, sobrevive. E daí? O que nós estamos fazendo? Esse é o momento de ter conhecimento, nos depararmos com um fato. E aí? O que vamos fazer com esse fato? Com essa informação? Com esta realidade? Essa realidade da existência, da preexistência da alma. O que nós vamos fazer com isso? O que isso pode impactar na nossa vida hoje, no nosso aprimoramento, na nossa forma de ver a vida, ver as coisas e de ver dentro de nós o que podemos melhorar, o que podemos aperfeiçoar através da nossa habilidade, da nossa capacidade, da nossa força de entendimento. E olhar para o futuro, olhar para frente. E olhar para frente, cada um tendo a sua medida de desenvolvimento, e olhar para frente, podendo sim olhar algumas vezes para o lado, mas para ter como referência para aprender com aqueles que estão conosco no caminho, aprender através dos fatos, dos seus acertos, dos seus erros, entender aquilo ali e continuar andando. Em alguns momentos, olharmos como referência o nosso passado, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, como podemos melhorar, evoluir, para caminharmos para frente, mas sem a melancolia, sem trazer aquele peso, seja das nossas faltas, coisas, mas sim querendo melhorar, acertar, para poder avançar. Mas avançar não com peso da tristeza, da angústia nos ombros, que não vai adiantar, vai ficar mais pesado, e não vai conseguir dissipar, trabalhar e resgatar situações com as quais devemos melhorar e aprimorar. Por isso nos deparamos com essa arte, a arte de construir o futuro. Que a arte de construir o futuro não é uma arte de construir o futuro num projeto de vida de uma existência só. Não é um projeto de futuro para quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, vou viajar, vou passear. Não vai. Porque dependendo da forma como nós estamos agora, no presente, agindo, nós estaremos impactando lá na frente. Se eu estiver fazendo muita coisa e não cuidando do corpo, desse instrumento, quando me aposentar, quem vai gritar e vai me pedir de passear, de viajar, de conversar, de dialogar? Vai ser o corpo, porque faltou o cuidar dele também naquele momento.
Mas se eu cuidar muito do corpo, mas esquecer de desenvolver a minha capacidade de entendimento e compreensão, minha capacidade de se relacionar com as pessoas, com os outros e com as coisas, quando chegar na aposentadoria, quem vai estar do meu lado? Quais são as pessoas que eu vou lidar? Observamos aí como o projetar o futuro, ele está numa dimensão muito rica, muito grande e complexa, em que nós temos que ser simples e humilde para entendê-la e saber, nessa trajetória, o que de importante e real é necessário nós pegarmos como instrumento e ferramenta para a gente ir projetando o nosso futuro, mas vivendo a vida, saboreando, curtindo as crianças. Tendo que trabalhar 10 horas, trabalhe 8, trabalhe 6, mas curta as crianças, os pequeninos, porque lá na frente estarão grandes, não tem tempo para mim, e vai seguindo. É assim, e nós sabemos que é essa forma que vem acontecendo. Se nós olhamos para o lado e vemos nos nossos pais certas situações, vamos aprender, vamos entender e vamos continuar olhando para frente, seguindo a nossa toada, entendendo e tendo como referência a nossa força de vontade, os nossos limites sendo cada vez mais alcançados e desenvolvidos. Observamos numa corrida, no atletismo, uma corrida de 100 metros, que é muito rápido, é muito veloz. Normalmente está todo mundo correndo, então tem a linha de chegada, e tem aquele sensor. Pode reparar, aquele que bota a cabeça e vai à frente, ele quer superar os limites, quer superar o tempo que ele fez, quer diminuir. Mas aquele que vai olhar para o lado para ver se o outro está passando, ele perdeu. Já vai chegar em segundo, terceiro lugar. Que ele for olhar para o outro, em vez de seguir e projetar o seu pescoço, a sua cabeça para frente para ultrapassar aquele senso. Então observamos nessa modalidade como é importante aí focar em si. Você tem que vencer os seus limites. Fazer a sua parte, porque o reino dos céus está dentro de vós. E ele vai estar contigo em qualquer lugar que se esteja. Porque nós sabemos que não adianta chegar a um lugar e falar, por que você não conseguiu isso? Você não alcançou esse degrau? Porque ele fez, não porque... Não. É a gente, é cada um de nós. É cada um de nós superando os nossos limites. Nos esforçando, como uma atividade física. Uma atividade esportiva, de alto rendimento. Que a cada milésimo de segundo conseguido é uma vitória. É uma superação. Para aquele que está exercitando, está progredindo, desenvolvendo. E nesse trabalho de desenvolvimento, de malhação, de transformação, somos todos nós. Nessa oportunidade que Deus, na sua justiça, de amor e vontade, dá a cada um de nós a oportunidade de um novo recomeço, de um novo trabalho. Porque numa única existência, como poderia se dar isso? Como numa única existência se dá isso? Que justiça seria essa? Uma criança em ter idade, não ter os seus órgãos físicos facilitando a sua coordenação, o seu pensar, o seu agir? Ora, por que isso? Não é justiça, uma justiça de Deus. Mas nas múltiplas vidas nós vemos a justiça de Deus. Nós vemos o trabalho, a transformação, o resgate, o compromisso e a evolução de cada um de nós. E isso nos ampara, nos alenta. Porque quando a gente segue o caminho do bem, segue o caminho correto, do entendimento, da compreensão, e procuramos fazer, agir nisso, com amor, com trabalho e com solidariedade, nós vamos vencendo. E a solidariedade, ela é muito importante, porque se existe a multiplicidade de níveis de espíritos encarnados em um orbe terrestre, nas mais variadas diferenciações, aquele que sabe mais, passa um pouco do seu conhecimento para o outro, para desenvolver e crescer. Porque é o desenvolvimento coletivo, não só o nosso individual, mas o coletivo também se desenvolve, se aprimora. E a gente, quando ensina, a gente aprende, a gente recebe. E quando a gente está recebendo nesse processo, a gente vai crescendo. E todo o nosso entorno também cresce, na sua proporção, na sua medida. Mas cada um de nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos desenvolvendo e nos aprimorando. Assim como se estarmos numa mesma classe, uma série de aula, alguns passam de ano e vão à frente, outros não passam, repetem, continuam naquele mesmo nível, mesmo modelo de escola, continuam no mesmo nível, e outros vão à frente, vão avançando. Mas não quer dizer que aquele que repetiu não vai concluir o segundo grau, não vai chegar à faculdade. Não, vai, se ele manter a perseverança, se ele mudar o jeito dele agir dentro de sala, se diminuir com as brincadeiras, se parar com a bagunça no momento em que precisa aprender e entender a matéria com a qual ele, em dado momento, pisou na bola, não entendeu, não compreendeu. Assim é a justiça de Deus para conosco, dando oportunidade.
E essas oportunidades, elas são em cima de quê? Das potencialidades que cada um de nós temos. Potencialidades essa que ela não fica restrito pura e simplesmente a esse corpo físico que nós temos. Ou tem um corpo físico perfeito, entre aspas, podendo manipular as mãos, as pernas, olhar para um lado para o outro. Muitos de nós não tem um membro, não tem uma parte do corpo, mas consegue trabalhar, consegue superar e viver bem e melhor. Ou seja, com o mínimo ele faz o máximo. E muitas das vezes nós com o máximo fazemos o mínimo. Então observamos a fragilidade da vida, ela está no posicionamento que cada um de nós nos colocamos diante dela, do nosso entendimento diante da vida. A vida é frágil, esse corpo físico é frágil, ele é frágil. Mas dentro dessa fragilidade do corpo físico, pode ter um espírito consistente, entendedor da vida, entendedor da simplicidade, entendedor do modo prático de viver e de entender as coisas e de saber filtrar aquilo que lhe faz bem, de ter um discernimento daquilo interno que lhe faz mal e que precisa ser trabalhado, precisa ser expurgado, retirado de cena para poder avançar e crescer. E essa oportunidade da reencarnação é isso. Não é um milagre, não é uma mágica, é uma realidade. É uma realidade que nós espíritas vivenciamos isso e estudamos isso constantemente. Porque é algo latente em todos nós. Todos nós, tendo compreensão da reencarnação ou não tendo, todos nós procuramos sempre o quê? Um futuro, um bem-estar, né? Sempre um futuro, projetando para o futuro. O futuro que eu ter isso, aquilo, que eu estar assim, acolá. E os nossos entes queridos também, queremos que nossos entes tenham isso, tenham estudo, tenham formação, tenham sua casa própria, tenham um lar, tenham um ambiente tranquilo, de paz, tudo direitinho. E o neto também, mesma coisa, projetando o quê? Um futuro. Só que esse futuro, ele vai muito além dessa existência física. E é aí que a gente tem que entender essa dimensão. É aí que a gente tem que entender esse processo da vida, da existência e da oportunidade que Deus dá a cada um de nós de entender isso. E de observarmos que muitas doenças que nós temos, não é que nós temos, nós procuramos desenvolvê-la através das nossas ações, da nossa forma de pensar, de agir, de vibrar com as coisas. E elas são entronizadas em nós. E nós passamos isso para o corpo. Porque nós estamos ligados com o corpo. Cada célula, cada partícula, cada átomo desse corpo físico está ligado à alma, através do perispírito. Nós bem o sabemos e estudamos isso. O perispírito que faz essa ligação. E essa ligação nós recebemos a influência do mundo físico, do mundo tátil, do mundo olfativo, do mundo palatável, mas também do mundo interno nosso, dos nossos sentimentos, das nossas paixões, das nossas referências e das influências que nós recebemos ou deixamos elas nos moldar e tolir para lá ou para cá. Não, devemos assumir o comando da nossa existência, assumir o comando das nossas oportunidades e potencialidades e avançar. E esse avanço, essa mudança, ela é devagar e lenta, mas ela tem que ser constante, ela tem que ser diária, cotidiana, que vai fazer parte e mudar o cenário da nossa existência. Assim, agradecemos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos e de pensarmos e refletirmos sobre esse ponto de vista do futuro, essa arte de criar o futuro. Como criar o futuro nessa dimensão transcendental da nossa existência, sabendo que quando daqui partirmos, nós iremos levar o tesouro. Mas o tesouro, aquele que nós trabalhamos, lapidamos. E aqueles entes queridos que ficarão posterior à nossa partida, também estarão projetando e trabalhando para crescer e desenvolver. E nós devemos mostrar qual foi a nossa obra de vida, nosso trabalho, nessa oportunidade com a qual nós estamos existindo agora, nessa vida física. Assim, estaremos aproveitando a oportunidade de Deus. Mais uma oportunidade que Deus nos dá. Mais uma oportunidade de existir, de estar respirando, de estar vivendo, de estar em diálogo com as pessoas. A oportunidade também de ter o esquecimento temporário do passado, para que possamos avançar, não ficarmos agarrados, ancorados a uma ideia, a uma situação, um ato deliberado, imprudente da nossa parte lá atrás, e que se ficasse muito aceso em nossa mente, ia atrapalhar a nossa caminhada. Nós iríamos caminhar com um saco, uma mala pesada, um sentimento pesado, e não conseguimos avançar.
esse esquecimento do passado, essa bênção também para a gente avançar, trabalhar, retratar, desenvolver e superar. Porque o passado, não tem como a gente chegar lá e apagar a borracha daquele ato que nós fizemos, mas tem como a gente melhorar, projetar melhor a nossa forma de ver, interagir e de resgatar a incompreensão que tivemos, o mau entendimento que tivemos e avançar para frente, para o futuro. Uma corrida que não é contra o outro, mas sim para melhorar o tempo nosso. O nosso tempo, que é a qualidade de vida, a qualidade de existência, a qualidade de compreensão do mundo. Não de um mundo só focado em um planeta, Terra. Não, um mundo que existe dentro de nós. Com bilhões e bilhões de ideias e pensamentos, de soluções, de capacidade, de emoções, de paixões, e que deva ser equilibrada, com harmonia, com entendimento e com paz. Assim, finalizamos mais esse estudo, que é uma reflexão nossa, diante da reencarnação. Qual é o seu objetivo? E o que nós podemos fazer, cada um de nós, para desenvolver as nossas potencialidades, porque elas existem. Isso é certo. Mas é cada um de nós que vai ter que fazer, vai ter que descobrir e trabalhar. Não tem como vir de fora. É como emagrecer. Não tem como pagar uma pessoa para fazer na esteira e fazer um negócio e a gente ficar magrinho. Não tem como, não existe. É a gente que tem que ir lá e ficar na esteira e ficar pedalando. Não tem como, não existe essa mágica. E assim também na vida, na existência, também não tem mágica. É cada um de nós trabalhando e desenvolvendo. Mas tendo em mente que a justiça divina está com todos nós. E nós teremos o ônus das nossas atitudes, mas também teremos o bônus das nossas boas ações, do nosso comprometimento com amor, com trabalho e com solidariedade para com todos. Uma boa noite.